Olá amigos, muito boa noite. Meu nome é Pedro e estou novamente para passar mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Tema número 50 do temário de 50 conferências da fase A. Temos uma segunda fase composta por 25 temas e que estamos passando também. Então, o tema 50 é o tema a origem do ego. Então, o ego teve um início e nós vamos ver hoje quando foi que teve esse início, que foi criado, e as circunstâncias em que eles foram criados, ou o ego foi criado. Então, para nós compreender um pouco mais, vamos dar uma breve explicação sobre o continente anterior, a raça anterior, duas raças anteriores que existiram no planeta Terra antes desta raça ária a que nós pertencemos. Então, antes desta raça ária que nós pertencemos, destes continentes, existiram outras raças, outros continentes. E foram mais, mas nós vamos citar dois, que é em um continente onde surgiu, onde se criou o ego. Então, existiu o continente Lemur, onde floresceu a raça Lemúria, a lemuriana. Então, após essa raça, que ela foi extinta, existiu outra raça, os Atlantes, no continente Atlântida. E hoje nós estamos nestes atuais continentes com a raça ária, que é a nossa raça. Então, todas as raças são extintas, foram extintas. As raças anteriores, foi extinta a Lemur. Antes da Lemúria também houveram mais algumas raças. Após a Lemúria houve a raça dos Atlantes, que também foi extinta. E nós estamos na raça ária, que também um dia será extinta. Então, foi na raça Lemur que que aconteceram as circunstâncias que deu origem ao ego que todos temos hoje em dia. Então, isso faz mais ou menos uns 18 milhões e meio de anos que isso aconteceu. Nessa raça Lemúria, no continente Mu, os seres humanos eram andrógenos. Os sexos não eram divididos, eram em um só corpo, existiam os dois sexos. Então foi nessa época que se dividiram os sexos. E daí a lenda de que Deus criou a Eva da costela de Adão. Então aí é a lenda. Então os sexos foram divididos e começaram então a nascer pessoas, crianças, com órgãos sexuais masculinos ou órgãos sexuais femininos.
Isso foi para que então o ser humano era inocente nessa época era inocente, não tinha defeitos, não tinha ego, não tinha nada, porém era inocente e não tinha consciência, não era consciente, era inocente. E então foi nessa época que os desideratos da criação disseram a todos os Lúciferes que se os homens, se o ser humano quisesse ser como os deuses, teria que provar do fruto da árvore do bem e do mal. Então essa árvore era o sexo compartilhado. Então, anteriormente não existia a possibilidade do ser humano fornicar, já que os sexos eram juntos no mesmo corpo. Então foram divididos os sexos e foi feito então esse acordo que se o ser humano quisesse ser como os deuses, deveria aprender a praticar o sexo compartilhado. E isso necessitaria algum esforço. Então foi feito esse acordo entre todos os Lúciferes, todos os seres internos de todas as pessoas. Foi feito esse acordo e todos concordaram que praticariam o sexo compartilhado para então adquirir consciência. Para isso, teriam que ir ao templo, viajar a um templo, a uma certa distância, na lua de mel. Daí a simbologia que hoje se tem de que quando alguém se casa, vai em lua de mel. Porém, hoje em dia, se vai para fornicar. Então, os casais deveriam viajar para praticar o sexo nos templos, em lua de mel, na lua de mel. Então, o sexo era praticado com a supervisão de gurus que coordenavam a prática do sexo. Então, existiam dois objetivos de praticar o sexo. Um era reproduzir a espécie e o outro, criar os corpos existenciais superiores do ser. Então, era coordenado por gurus. Essa prática do sexo era assistida e era sem fornicação, quer dizer, sem a ejaculação do sêmen e sem o orgasmo na mulher. Então foi por essa época o planeta Terra passou por problemas de desestabilização, devido a um cometa Condor, que se chocou com a Terra e o planeta ficou desestabilizado e corria risco de que não fosse possível a existência da civilização.
Então, para resolver esse problema, para resolver essa questão, foi enviado cientistas arquifísicos e arquiquímicos com conhecimento superior para resolver esse problema, para resolver essa situação. Então, esses arquifísicos e arquiquímicos foram Loisos e Sakaki. Então, eles vieram por ordem da grande lei do Criador para resolver esse problema. Então, eles estudaram a situação e perceberam que se colocasse um órgão nos seres humanos, esse órgão fundartiguador, que é uma cauda que, então, essa cauda receberia as forças vindas do cosmos, passaria pelo corpo humano e descarregava no planeta, na Terra. E isso estabilizaria a crosta terrestre. Eles já tinham feito isso em outros planetas que passaram por esse mesmo problema e resolveu. Então, eles interferiram na genética dos seres humanos e para que o ser humano desenvolvesse esse órgão. Então, com o tempo, começaram a nascer pessoas, começaram a nascer as crianças com esse órgão. E então isso estabilizou. Todas as pessoas começaram desenvolveram esse órgão e a situação de instabilidade foi resolvida. Então, isso foi deixado algum tempo a mais. Ele teria um tempo previsto, um período para ficar esse órgão, porém foi deixado a mais, algum tempo a mais, 3 dias e meio a mais. Esses 3 dias e meio nós devemos entender que são dias cósmicos, não são os nossos dias de hoje. Então, por que o planeta Terra foi então designado também para ser uma escola? O planeta é uma escola e existem escolas com maior classificação, maior qualificação, e existem escolas com menores qualificações. Então, no planeta Terra, o próprio planeta Terra, é um planeta destinado a formar mestres, a formar Cristos. Então, por isso, foi deixado um tempo a mais para que se formasse esse ego, para que quando então se fosse trabalhar, se tinha então de onde tirar o material. Então, isso não foi um erro, foi de propósito, porque o planeta Terra é um planeta de grau 4. Então, isso significa que é um planeta escola para formar Cristos, para formar mestres. Todo planeta é uma escola. O nosso planeta é uma escola. E é uma escola que
oferece a possibilidade de se formar cristos ou mestres. Então, foi deixado esse tempo a mais, esses 3 dias e meio a mais, por esse motivo, que o planeta é um planeta de grau 4. E diga-se, aproveitando a oportunidade, que existem apenas 11 planetas no universo que têm esta condição de planeta grau 4, onde se formam cristos ou mestres. Então, os casais deveriam viajar ao tempo para praticar a magia sexual assistida por mestres. Então, devido a essa desestabilização do planeta e devido à criação do órgão cundartiguador, diga-se de passagem, esse órgão, se fala que essa cauda se arrastava pelo lodo da terra. Então, é porque o ser humano arrastava essa cauda justamente para transferir as energias cósmicas que desciam, transferir ao planeta para estabilizar, e de fato estabilizou. Então, devido a essa cauda ter sido deixada esse tempo a mais, os seres humanos se tornaram alucinados, fascinados, e já não queriam mais viajar ao templo para praticar o sexo. Então, nós podemos refletir um pouco e entender de que se diz que a preguiça é a mãe dos pecados. Então, os casais, por preguiça de viajar ao templo toda a lua de mel, começaram a praticar o sexo em suas casas e, por consequência, por falta de assistência superior, acabaram fornicando. Então, a fornicação se tornou geral. Já as pessoas não tinham mais anelos espirituais, já não tinham mais desejos de autorrealização, já não se buscava mais saber de onde vim, para onde vou, qual é o objetivo da existência. Então, as pessoas ficaram fascinadas, alucinadas. E então, aí que se formou o ego. E então, quando perceberam, quando o Criador percebeu isso, enviou a comitiva novamente para retirar o órgão, para retirar esse órgão, pois já tinha surtido os efeitos. E então, novamente, foi interferido na genética das pessoas, da raça humana, e passou a nascer pessoas sem o órgão. Então, esse órgão existiu, e todos nós temos no final da coluna vertebral um princípio desse órgão. E diga-se de passagem, se nós não praticamos magia sexual, se nós fornicamos, se cria esse órgão, essa cauda satânica. Se cria essa cauda, com a fornicação se desenvolve esse órgão. Então, e se pratica magia sexual, se desperta o Kundalini,
o Kundalini é o contrário, quer dizer, o fim do órgão kundartivador. Então, a comitiva de anjos, lideradas por Loisos e Sakaki, retornaram ao planeta e procederam à intervenção novamente na genética, e as pessoas começaram a nascer sem o órgão kundartivador. Porém, ficou as consequências desse órgão. Ficaram as consequências. E a humanidade se tornou materialista, extremamente materialista, e já não tinha objetivos superiores. E então se fornicou, a humanidade toda fornicou, e esse acontecimento foi denominado o dilúvio universal, porque toda a humanidade derramou as águas. Então, quando se fala em escrituras sagradas com águas, está se referindo à energia sexual. E então a humanidade se tornou materialista e fornicária. Já as pessoas não tinham mais anelos espirituais superiores. Já as pessoas se suicidavam, começaram a suicidar-se, já não tinham mais razão de viver. E então nós podemos perceber então que desta época passou para a Atlântida e chegamos na raça ária, e os arianos também não nos interessamos pelas coisas superiores, pelas coisas espirituais. São pouquíssimas as pessoas que se interessam, que têm inquietudes espirituais. Apenas se pratica o sexo com objetivos de prazer, de diversão, de gozo animal. E o sexo, então, é sagrado. O sexo não foi criado para diversão. Foram divididas os sexos foram divididos para que o ser humano, ao praticar o sexo com objetivo superior, precisasse fazer um esforço. Porque antes, quando eram andrógenos, não precisava fazer esforço nenhum. Então, não se crescia, não se crescia internamente. E então se formou o ego, e esse ego se tornou animal. A mente humana se tornou animalesca. E esse ego, esses defeitos foram levados em casais para a arca. Então, os animais da arca são então, os defeitos psicológicos são aí essa envoltura seminal, é onde estão os nossos defeitos psicológicos, para que quando o ser humano queira se autorrealizar, então se tenha o material. E o material está aí na arca. Então aí nós podemos compreender, refletir e compreender muitas coisas. E então essa simbologia nos ensina algumas coisas que nós, com a reflexão, podemos compreender.
Então, hoje, a humanidade então, continua com nessas condições animalescas. Só se busca as coisas materiais, só se perseguem coisas materiais. Os anelos espirituais não, não fazem parte dos nossos propósitos. Então, aquela pessoa que conhece esses ensinamentos já pode se tornar-se segura de que não há outra opção. São apenas duas opções. Ou se autorrealiza, ou se torna um demônio. Vai para o abismo. Então, com cada fornicação, cada gota do sêmen que se derrame, nós estamos trabalhando para conquistar o abismo. E com a magia sexual, com a castidade, se trabalha para conquistar o ser, a autorrealização íntima do ser. Então, só existem essas duas possibilidades: anjos ou demônios. E então, estes ensinamentos vêm para que cada pessoa possa trabalhar sobre si, possa descobrir a razão da sua existência e trabalhar no sentido de alcançar esse objetivo. Então, para chegar à autorrealização, que é o objetivo da nossa existência, nós precisamos então estudar e praticar os 4 pilares que são entregues neste curso. E basicamente precisamos trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são a arte, que é justamente trabalhar positivamente com o sexo, trabalhar em casais estáveis, sem fornicação, ou seja, transmutar a energia sexual. O segundo fator é a morte psicológica, que é eliminar os defeitos, eliminar o ego. Fazer um trabalho voluntário, um trabalho consciente para eliminar o ego. Também aqui se ensina, através da autoobservação, se descobre o defeito, o detalhe, e com a ajuda da Mãe Divina se elimina esse defeito. Pedimos à Mãe Divina que mate, que desintegre esse defeito, e ela procederá na medida em que nós compreenda um defeito e peça a eliminação. E o terceiro fator, então, é o sacrifício pela humanidade. Sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, entregar este ensinamento puro, sem misturar, sem acrescentar, sem subtrair nada. E com isto, então, se chega à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Porém, para isso, para se trabalhar com esses 3 fatores, é preciso ter inquietudes espirituais. E é justamente esse o grande problema. As pessoas já não têm mais inquietudes espirituais. Já estão identificados, fascinados com a vida, com as coisas do mundo,
e já não procuram mais saber a razão da existência. Então, se uma pessoa questiona sinceramente à noite, antes de dormir, na hora que se deita para dormir, se ela suplica sinceramente que lhe mostrem qual é a razão da existência, se isso for sincero, com certeza ela ficará sabendo, e ficará sabendo, e informarão também onde encontrar este ensinamento, que vai então lhe ensinar os passos, o caminho da autorrealização. Então, o caminho é sexual. Foi pelo sexo que se caiu lá há 18 milhões e meio de anos, mais ou menos. Foi pelo sexo que a humanidade caiu, deixou de ser edênica. Então, nessa época, os homens se converteram em Adão e as mulheres em Eva. Então, isso é também a lenda que se conhece apenas como lenda de Adão e Eva. Então, Adão não era um homem, Eva não era uma mulher. Adão eram todos os homens, todos os seres do sexo masculino, e Eva, todas as mulheres, todas as pessoas do sexo feminino. Então, foi Adão e Eva. Então, foi lá que caiu, pela fornicação, se caiu. Então, é pelo sexo, é pela castidade que vamos voltar ao paraíso. Fomos expulsos do paraíso pela fornicação, pelo sexo. E nós vamos voltar ao paraíso pela castidade, pelo sexo. Então, estas raças terminaram, todas foram extintas, porém, de todas elas foram selecionadas algumas amostras, alguns que seriam os progenitores das pessoas, da população que viria ao planeta. Então, em cada raça se selecionam pessoas para que quando essa raça se extinga, essas pessoas selecionadas vão dar origem à próxima raça. Então, na Lemúria foram selecionadas pessoas, casais, que deram origem aos Atlantes. Então, nos Atlantes foram selecionadas pessoas que deram origem à raça ária. Na raça ária serão selecionadas pessoas que darão origem à raça posterior, a próxima raça, que se chamará Corade. Então, o planeta passa por acidentes naturais, cataclismos, e ele muda o eixo. Se fala muito em eixo da Terra, que está inclinado. Então, como a Terra está já cansada, desgastada, já não produz mais nada devido ao mau uso, ela se vira, se torna o que é hoje terra, se tornará água. E o que é água, onde está submerso, se tornará os continentes. E é assim que a Terra muda
esse processo ela muda, muda toda a sua geografia. E é desse material orgânico, todo esse material orgânico que está na superfície, nos continentes, de animais, seres humanos, vegetais, tudo, que então se formam o que hoje se explora como petróleo. Então, o petróleo é nada mais, nada menos do que a matéria orgânica desse continente Atlântico que nós hoje exploramos o petróleo das profundezas da Terra. E esta Terra também seguirá esse mesmo processo. Um dia ela vai mudar totalmente, vai passar por esses cataclismos e vai mudar totalmente a geografia. E é por isso que nós precisamos então trabalhar com esses três fatores. Precisamos nos dar conta, despertar e trabalhar com os três fatores, com a magia sexual, sexo sem fornicação, trabalhar com a morte, eliminar os defeitos e levar o ensinamento para que outras pessoas também conheçam, também encontrem o caminho da salvação. Então, esta é a conferência de Origem do Ego. Muito obrigado a todos e até a próxima.